Olá, galera! Quanto tempo, hein? Que saudade! A saudade aperta no peito. Mas no momento temos que continuar com o nosso isolamento, com o nosso distanciamento social. Quem ama se cuida e cuida do outro também. Essa é a nossa preocupação. Então vamos seguir em frente, mantendo as nossas esperanças, que logo logo tudo voltará ao normal. Hoje teremos um momento muito reflexivo, importante, onde iremos abordar o assunto da Covid-19, essa pandemia que tanto mexe com o mundo inteiro. Nós teremos hoje as professoras Cláudia, Jussi, Débora e Ivonice no comando dessa atividade. E teremos também 3 participações super especiais. Rayana, teremos a participação também da ex-aluna Isabelle e também do ex-aluno Itamar. Eu espero que vocês gostem, curtam bastante. Prestem bem atenção, tá? Tudo foi feito com muito carinho e amor para vocês. Um beijo, em breve a gente vai se ver. Eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que um novo tempo recomeça assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço os planos como qualquer outro homem, quero ser feliz. Mas o sonho que eu tiver, sei que posso realizar. Pois se creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvida também posso ter, porque sou fraco, sou mal, sou pequeno. Mas o sonho que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz. Sonho, quem nunca teve sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda sua fé. É só uma questão de tempo, nunca aconteceu de Jesus desapontar um filho seu, de Jesus abandonar um filho seu. Jesus nunca abandonou um filho seu. Ano mascarado, o ano em que ver um rosto era raro, o ano em que tudo parou e não tem prazo para voltar, o ano em que tinha que aprender a se proteger para não se infectar, o ano em que tudo é diferente, não pode abraçar, beijar nem apertar as mãos, o ano em que ficar distante é bem melhor, o ano em que comemorar datas especiais não pode, o ano em que visitar a família só por um telefonema, o ano em que trabalhar e estudar só online, o ano em que o mundo inteiro esperou a pandemia passar, o ano em que ninguém esperava parar, o ano em que todos aprendemos a se valorizar, o ano mascarado. Oi pessoal, bom dia! Eu sou a professora Jussiana, professora de História do Colégio Estadual Rômulo Galvão. Vocês me conhecem. E hoje eu vim aqui para dar uma dica muito importante nesse volta às aulas, para que possamos ter um ano de sucesso, um ano enriquecedor,
onde nós, professores, a sala de aula, a escola como um todo, entre na casa de vocês e vocês também entrem na nossa casa e que possamos juntos desfrutar de conhecimentos de uma forma que estamos ressignificando, mas com certeza teremos um ano desafiador, mas tenho certeza que cheio, repleto de aprendizagens. Para isso, hoje eu trouxe uma estudante, a minha sobrinha Rayana. Ela vai passar para vocês um pouco da experiência dela de um ano estudando em casa nesse período de pandemia. E o que é importante que vocês façam para que esse momento seja um momento prazeroso, um momento cheio de motivação. Por isso, coloquem os fones no ouvido e vamos nos conectar. Olá, eu sou Rayana, eu sou do 9º ano e tenho 13 anos. E hoje eu vim aqui dar algumas dicas para vocês de como vocês podem estudar nessa pandemia. Eu sei que é um momento muito difícil, então eu vim aqui junto com o Rômulo Galvão para dar algumas dicas para vocês. Primeiramente, vocês vão escolher um lugar para vocês estudarem, um lugar bem silencioso, onde ninguém vai te atrapalhar, vai ser seu momento de estudo. Você não vai ter nenhuma distração naquele lugar. Você vai arrumar, pode pegar um potinho, uma caneca, por exemplo, pode pegar um potinho, uma lata e colocar seus materiais para estudar. Isso é muito importante para ter o seu momento de estudos mesmo. Vai ser uma sala de aula, você vai estar ali com o seu professor, com o seu caderno. Você não vai ter distração nenhuma, vai estudar tranquilamente. A segunda dica é juntar todo o material que vocês tiverem. Vocês podem juntar caneta colorida, post-it, um caderno bonito, mais post-it, marca-texto, tudo que vocês tiverem. Se você tiver condição para comprar, compra. Porque vai ser seu momento de estudar, vai te dar muita motivação, muita satisfação. Eu mesma amo material escolar, minha tia ama material escolar, eu vivo na livraria. Porém, se você não tiver, recicla. Você pode pegar do ano passado, vocês podem pegar uma lata e de qualquer coisa assim, pintar, vocês podem fazer um artesanato e vai ajudar ainda mais a natureza. Lembrando que vocês também não podem ser muito consumistas. Se vocês já tiverem, usem aquilo. Vocês vão estar voltando para suas outras aulas, entendeu? Vai ser você e o professor, como eu já falei. Então, vocês podem pegar aí na livraria. Vão mesmo, gente. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Só usem máscara, por favor. E olha a dica da Pro Claudinha, de Biologia. Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar com vocês da importância do uso da máscara. A pandemia está aí. Já sabemos que uma das armas mais potentes para reduzir o contágio é o uso da máscara. Então, vamos fazer um combinado? Eu uso a máscara para te proteger e você usa a máscara para me proteger. E no final, ficamos todos protegidos. Juntos, superaremos tudo isso. Se precisar sair de casa, não esqueça a sua e use-a de forma que cubra nariz e boca, pois esta é a forma correta. Hashtag Sérgio do Bem, hashtag Eu Te Protejo, Você Me Protege. A terceira dica é vocês deixarem um vaso de água e, se possível, um lanchinho ali também. Porque imagina, vocês tá com fome, vou pra cozinha para comer. Aí, você vai lá, pega o celular, vai com o celular pra cozinha, vê uma mensagem, o vizinho chama, bate na porta, o amigo também chama, a TV tá ligada, você para assistir aquela notícia. E aí pronto, acabou a organização, acabou isso tudo. Então, além do vaso de água ter vários benefícios, te ajudam na motivação e além também na Concentração, não é? Na concentração? exatamente, na concentração, vai te ajudar também a se manter hidratado e não ter pedra nos rins, é muito ruim.
Eu sou experiência. Ela é uma própria. experiência, gente. Uma experiência que aconteceu. Com 12 anos sofreu disso aí, viu? Enfim, mas então. Ótima dica, ótima dica. Para não se água, distrair. Não esqueçam água, pelo amor de Deus. Perfeito. Voltando para a dica de material escolar, tem ali uma flechinha ali no material escolar. É a dica 4. Se organizem. Pega um post-it se você tiver. E um quadro desse se você puder ter um também. É bem fácil de achar, em toda livraria tem. Então você vai pegar uma caneta e vai escrever, por exemplo, aqui eu tenho prova. Vou pegar aqui um post-it menor. Aqui eu tenho prova. Você vai escrever prova no seu post-it. Simplesmente. Minha letra tá bem feia, mas enfim. Só para mostrar, demonstrar aqui para vocês. E vocês vão grudar aqui o seu post-it. Segundo, eu tenho prova. Então, aqui você já vai administrar sua semana toda. Se organiza. Pode ser com papel, pode ser com esse planejamento aqui que cola na parede, pode ser planejamento de mesa. Porque você vai ter que fazer isso. Eu sei o quanto é difícil acumular matéria, mas você vai ter muita sala de aula lá no Google Classroom para fazer as coisas. Então, se você se organizar, você vai conseguir fazer tudo mais fácil. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma, eu falo por experiência própria também. Então, façam um planejamento, pode ser aqui ou pode ser num papel, como eu faço aqui nesse caderninho, que eu organizo toda a minha semana, todas as minhas atividades. Vou mostrar a Rai mais perto. Vamos, olha. Todas as minhas atividades aqui, eu organizo. Todas as matérias também que os professores passam, porque isso é importante. Quando você organiza tudo, fica muito mais fácil, né? O sucesso é garantido, né? Sucesso Olha o que tá no garantido. quadro aqui, ó. Planejar para realizar. E aqui, ó, tem até esses imãzinhos que você pode colocar, tem uma função para cada um. Então, vermelho é uma coisa muito importante. Laranja não é tão importante assim, mas tá chegando perto. Olá, viu? História é muito importante, viu, galera? História é muito importante. Vocês estão ouvindo, né? Valeu. Quinta dica é você fazer resumos, mapas conceituais, tudo isso que envolve estudar realmente. Você vai pegar o seu caderno e na aula mesmo você vai fazer suas anotações, que são os resumos. Então, você vai fazer suas anotações. Você pode usar marca-texto, brush pen, entre outras coisas também. Vou mostrar aqui um resumo que eu gosto muito, que é esse daqui, eu acho muito bonito. Você também pode fazer fichamento, que no caso são fichas, que eu faço várias. Essas daqui são do ano passado, por exemplo. Essa daqui de potência, quinhentismo, propriedades da matéria, áreas estratégicas do mundo, enfim, fichamento. E você também pode fazer mapas conceituais ou os famosos mapas mentais. Os mapas mentais você vai colocar o centro, é tipo um resumo, mas você vai colocar o centro e vários tópicos entre eles. Então, um tópico vai puxar outro e você pode usar a internet como sua aliada para os seus estudos. Vocês estão tendo aula pela internet, mas vocês também podem pesquisar pela internet. Vocês vão lá, pesquisam a matéria, vão ter vários exercícios, vão ter mapas conceituais. Inclusive, o Descomplica oferece vários mapas mentais e conceituais nas aulas deles. Vão ter resumos, vão ter tudo que você precisa para realmente estudar, focar. Então, é muito bom a ajuda da internet. E esses fichamentos, Rai, eles são importantes para você. Você disse que guardou aí fichamento do ano passado. Você utiliza eles? Foi do ano passado, mas você utiliza esse ano? Obviamente, né? E não vai ser só para o ano que você tá, vai ser para vários outros anos. Então você pode usar até para o Enem, que vai revisar vários assuntos que você deu do 6º ao 9º ano. Porque, principalmente, eu ainda tô no 9º ano, mas quando eu chegar no ensino médio, eu sei
que eu vou revisar, né? revisar muito assunto que foi dado do 6º ao 9º ano. Então, guardar fichamento e página do seu caderno também. Atividade, anotação é muito importante. Você sempre vai usar, tanto para Enem, tanto para vestibular, tanto para outros anos mesmo. Você vai usar, com certeza. Eu já usei muitos, por exemplo, do ano passado. E além disso, vocês também têm que ter o lazer. Então, a 6ª e última dica é ter o lazer. Ouvir uma música, mexer no celular, que eu sei que todo mundo aí gosta. Separa. Você que tá mentindo aí atrás da câmera, dizendo que não gosta, que você não passa quase o dia todo no celular, ó. Tô de olho em você. E ler um livro pra quem gosta, né? Clarice Lispector. É muito boa, eu recomendo. E minha tia Jússi acabou de dizer aqui que quem postar lá no grupo da escola, no WhatsApp, o cantinho mais criativo vai ganhar um kit de material escolar, repleto de material escolar. Então corre, tira uma foto do seu cantinho de estudo e posta. Você vai ganhar, certeza. O prazo, Rai, é até quarta-feira que vem, certo? Exatamente. Então, até quarta-feira que vem aí é o nosso prazo. Podem ir postando aí as fotos e nós vamos avaliar. Claro que o objetivo da gente é estar incentivando vocês a fazer o cantinho mesmo de estudo, mas premiando o mais criativo. Então, não se preocupe com a questão dos materiais que vocês não têm. Às vezes não vai ter como comprar muita coisa. Olha o que a gente está colocando. O mais criativo. Criativo é aquele que utiliza o que tem e faz o melhor. Exatamente. Certo? Como eu já falei, né? Uma latinha reciclada que você vai pintar da maneira que você quiser. Uma plantinha ali no cantinho já faz toda a diferença. Uns materiais, o seu caderno já fica todo charmoso, o seu cantinho de estudos. Então é só você pegar... E o planejamento, viu? Tô querendo ver o planejamento de todo mundo. Exatamente, planejamento. Vocês têm que ter planejamento. Não adianta só ter um cantinho bonito, criativo. E não estudar, né, gente? Vocês têm que estudar. Eu sei que às vezes é difícil, até por causa que a gente está num momento de pandemia e é muito difícil focar nas aulas. Porém, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem que ser forte e a gente tem que estudar, porque a gente tem que passar, principalmente quem vai fazer vestibular esse ano, próximo ano, sei lá, que Eu não vou fazer, né? Mas próximo ano talvez eu vá. enfim. Vai fazer entrar no curso técnico, né, Rai? Exatamente. Bem, Rai, eu queria perguntar se qualquer dia eu posso convidar você de novo para estar trabalhando aqui para fazer os fichamentos, mapa conceitual, você falar os materiais. Eu vi umas fitinhas coloridas, como é que se fala ali? Washi tape. Cadê as fitinhas? Aqui, ó. São bem interessantes, ficam bonitos os fichamentos. Acho que eu vou cobrar, viu? Vou cobrar aqui algumas atividades com esse material. Acho que os professores aí te vão ensinar. Todo mundo tá cobrando. Gente, isso Projeto de vida aí, ó. Já pensando a elaboração com esse... O que, Rai? Fala aí de novo. Washi tape. Pronto. E é muito fácil ter isso daqui, gente. Vocês só precisam de uma fita colorida, normal. Não precisa ser de todas as cores, até porque aqui no Rômulo Galvão a gente cobra criatividade. Valeu, valeu. Muito obrigada, viu? Até mais, gente. Um pouco. Olá, gente, bom dia, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nós estamos aqui para fazer um trabalho com vocês relacionado aos dados da Covid-19 em alguns municípios de nossa região. É um trabalho que vai ser feito, que está sendo feito por mim, professora Débora Santos, e pela professora Ivonice Souza, né? Para que a gente possa ter uma ideia de como está sendo o comportamento desse vírus em algumas regiões, né, em alguns municípios da nossa região, para que a gente possa ter uma noção exata
de como isso tem ocorrido desde o início da pandemia até os dias atuais. Bom, eu peço que vocês, então, prestem bem atenção para que a gente possa responder alguns questionamentos posteriores, ok? E, com isso, a gente ter um reforço da necessidade de manter, né, os cuidados. Então, a gente já sabe, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, enfim, esses comportamentos e outros que a gente sabe que são importantes para que a gente possa se manter livre desse vírus terrível, né? Então, peço que vocês acompanhem com bastante atenção esse pequeno vídeo que nós iremos apresentar a seguir, para que vocês possam efetivar o trabalho, a prática do dia de hoje, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Hoje estou aqui para falar com você um pouco sobre o Covid-19. Vou te dar a real, a Covid entre nós. Vou apresentar para vocês os números de casos de Covid-19 nos municípios de Cachoeira, Cruz das Almas, Maragogipe, Muritiba e São Félix. Estes municípios foram escolhidos por serem espaços de vivência de vocês, alunos, e de nós, professores. Devido a isso, resolvemos apresentar a evolução dos casos de Covid-19 nestes municípios, de 1º de abril de 2020 até 28 de fevereiro de 2021. Neste primeiro mapa, podemos observar os números de casos confirmados de Covid-19 para o mês de abril de 2020. Lembrando que o primeiro caso de Covid-19 na Bahia foi registrado no município de Feira de Santana em 6 de março. Neste contexto, destacamos que o município de Cachoeira foi a primeira cidade do Recôncavo a registrar um caso de Covid-19. O infectado foi um homem que tinha voltado de viagem da Europa e apresentou sintomas gripais. Esse caso foi confirmado em 4 de abril de 2020. Como podemos observar no mapa, o município de Maragogipe foi o que apresentou o maior número de casos neste mês, ou seja, 5 casos, seguido do município de Cruz das Almas, com 3 casos confirmados, Cachoeira com 1 caso, e os municípios de Muritiba e São Félix, no mês de abril de 2020, não apresenta nenhum caso de Covid. Já no mês de maio de 2020, todos os municípios apresentaram casos confirmados de Covid-19. São Félix e Muritiba, que não apresentaram nenhum caso no mês anterior, neste mês apresenta no município de São Félix 1 caso confirmado, 2 casos confirmados, e o município de Muritiba confirma 5 casos. Enquanto isso, o município de Cruz das Almas é o município com maior número de casos confirmados, seguido do município de Maragogipe, com 15 casos, e Cachoeira, com 7 casos confirmados. No mês de junho, a situação se agrava. Como podemos observar no mapa, o município de Maragogipe apresenta 74 casos, enquanto os municípios de Cruz das Almas e Cachoeira, ambos registram 70 casos. Muritiba apresenta 65 e São Félix com 21 casos confirmados. Dentre os 5 municípios, São Félix é o município que apresenta o menor número de casos confirmados da Covid no mês de junho, enquanto Maragogipe é o município com maior número de casos. No mês de julho, os números de casos confirmados de Covid evoluem expressivamente. Cruz das Almas apresenta 286 casos confirmados, uma média de aproximadamente 9 casos por dia. Já o município de Cachoeira apresenta 212 casos, uma média de 7 casos por dia, enquanto Maragogipe registra 192 casos, uma média de 6 casos por dia. Enquanto isso, os municípios de Muritiba e São Félix apresentam menos de 100 casos neste mês, ou seja, aqui no mês de julho, como podemos observar no mapa. Quanto mais o vermelho escuro, maior o número de casos confirmados. No mês de agosto,
o município de Maragogipe apresenta o maior número de casos já registrado até hoje. Neste mês são confirmados 363 casos. Como podemos observar aqui, o recorte espacial do município de Maragogipe, ele é o que representa o maior número de casos já confirmados. Uma média de 11 casos confirmados por dia. Em seguida, vem o município de Cruz das Almas com o maior número de casos, com 225 casos. Uma média de 7 casos por dia. Em seguida, o município de Cachoeira confirma para este mês 129 casos. Enquanto isso, o município de São Félix apresenta um número de casos relativamente baixo em relação aos demais municípios, apresentando apenas 49 casos confirmados. No mês de setembro, como vocês podem observar, a configuração das cores dos mapas mudam. O município de São Félix, que até o mês de agosto apresentou poucos casos confirmados da Covid, apresenta neste mês um município com maior número de casos, apresentando 168 casos, uma média de 5 casos por dia. Esse também foi o único mês que o município apresentou o maior número de casos em relação aos outros municípios. Em seguida, vem Maragogipe com 66 casos. Aqui neste mês já houve uma redução no número de casos, já que no mês anterior o município de Maragogipe havia confirmado 363 casos. Houve uma redução de 297 casos. Enquanto isso, Cruz das Almas também se mantém com uma redução na confirmação de número de casos. Já a Cachoeira é o município que apresenta menor número de casos confirmados, com apenas 19 casos confirmados. Em outubro, o município de Cruz das Almas volta a ter uma alta de confirmação nos casos da Covid-19, apresentando 135 casos. São Félix aparece em seguida com 100 casos confirmados. Maragogipe apresenta 50 casos, enquanto Cachoeira e Muritiba apresentam menos de 50 casos. Em novembro, o município de Cruz das Almas, como podemos observar no mapa, continua com o maior número de confirmação dos casos de Covid-19, com 220 casos, um aumento de 85 casos em relação ao mês anterior. Neste momento, o município de Muritiba, que desde a confirmação do primeiro caso, que vinha com o menor número de casos confirmados em relação aos demais municípios neste mês, registra 102 casos. Já Maragogipe apresenta 58 casos. Neste mês, o município de São Félix apresenta uma redução dos casos confirmados, o que não ocorria há 2 meses. Em dezembro, o município de Cruz das Almas dispara em número de casos confirmados, com 467, com uma média de 15 casos confirmados por dia. Enquanto isso, Maragogipe volta a uma alta no número de casos confirmados, com 244, com uma média de 7 casos por dia. Enquanto isso, Muritiba apresenta 193 casos, 91 casos a mais em relação ao mês passado. Já São Félix e Cachoeira se mantêm com números de casos reduzidos. O mês de janeiro foi o pior mês para os municípios de Cruz das Almas e Muritiba, como podemos observar no mapa. Cruz das Almas confirma 1.419 casos de Covid-19, uma média de 45 pessoas contaminadas por dia. Já Muritiba apresenta 442 casos. Os outros municípios também apresentaram alta no número de casos, principalmente São Félix e Cachoeira. São Félix apresenta 112 casos, enquanto Cachoeira 150 casos. Maragogipe com 201. Já para o mês de fevereiro, os municípios de Cruz das Almas e Muritiba continuam apresentando alta no número de casos confirmados. Cruz das Almas com 366 casos e Muritiba com 359. Pelo menos houve uma redução em relação ao mês anterior. O município de Maragogipe, ele apresenta uma queda pequena no número de casos em relação ao mês anterior. Cachoeira também tem um aumento no número de casos. Já São Félix apresenta 97 casos confirmados. Aqui neste mapa, eu venho apresentar para vocês o total de casos confirmados de Covid-19
de 31 de março de 2020 até 11 de março de 2021. Como podemos observar no mapa, Cruz das Almas é o município com maior número de casos confirmados até o momento, seguido dos municípios de Maragogipe e Muritiba. Já Cachoeira tem 953 casos confirmados. São Félix é o município com menor número de casos confirmados em relação aos outros 4 municípios. Aqui apresento para vocês um gráfico com a evolução dos casos de Covid-19 nos municípios em destaque, sendo que no mês de abril o número de casos eram pequeno reduzidos, não tem assim um destaque significativo. No mês de maio também os números ainda estão evoluindo aos poucos, mas também não é um número tão significativo. Já em junho, no mês de junho, há uma evolução. O município de Maragogipe é o que apresenta maior número de casos confirmados. Em julho, o município com maior número de casos confirmados é o de Cruz das Almas. Em agosto, Maragogipe volta a ter um aumento no número de casos. Já em setembro, São Félix é o município com o maior número de casos. Em outubro, São Félix deixa de liderar o município em número de casos, de confirmação de casos, e Cruz das Almas volta a ter um número de casos altos, que em julho tinha um número alto, e aí houve uma redução. Quando chegou em outubro, voltou a crescer o número de casos. Em novembro, novamente, Cruz das Almas, o município, se mantém em alta com o número de casos confirmados. Em 31 de dezembro, Cruz das Almas continua evoluindo, vai crescendo consideravelmente o número de casos de Covid-19. Em 31 de janeiro de 2021, como podemos observar, Cruz das Almas lidera com mais de 1.400 casos. E quando chega em fevereiro, há uma queda no número de casos confirmados, mas, no entanto, ainda é um município que apresenta um número alto nos casos. Sem falar que estes casos são os que estão divulgados oficialmente nos boletins epidemiológicos do estado da Bahia. No entanto, sabemos que há os casos subnotificados, que são aqueles casos que os pacientes estão ainda na espera para fazer um exame, ou que ainda não receberam o resultado. E também tem os assintomáticos, que não apresentam os sintomas e não vão procurar o médico, não vai até um posto médico, e, no caso, vai disseminando o vírus. E, no entanto, especialistas falam que o número de casos confirmados, na verdade, o número de casos de Covid-19 é muito mais do que o que estão sendo apresentados pelos órgãos oficiais. É tanto que, por exemplo, o estado tem um número de casos, apresenta um número de casos, e as prefeituras apresentam outro. Ou seja, as prefeituras que estão ali acompanhando sempre têm um número de casos maior do que o divulgado pelo estado, porque demora para ser atualizados esses dados lá na Secretaria de Saúde do estado. Aqui são as referências que eu utilizei para elaborar os mapas, fazer a espacialização desses dados. Utilizei os boletins epidemiológicos da Covid-19 divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Obrigada a todos.